Olá, nós somos o grupo 4 e falaremos um pouco sobre a salmonela. A apresentação do artigo será feita pela Júlia Lacerda e por mim, Jade Silva. O fluxograma será apresentado pela Isadora Lanza e a história será apresentada pelo Rafael Janderson e a Letícia Queiroz. A salmonela é um gênero bacteriano pertencente à família Enterobacteriaceae, que causa infecção alimentar e, em casos raros, as infecções podem ser graves e provocar até mesmo a morte. São bactérias anaeróbias facultativas, gram-negativas em forma de bacilo, na sua maioria móveis com flagelos peritríqueos, não esporuladas, não capsuladas, sendo que a maioria não fermenta a lactose. Contudo, muitas cepas podem adquirir essa característica através de transferência plasmidial. As salmonelas também possuem características que variam em função do sorovar e subespécie, como a fermentação da arabinose, da maltose, do manitol, da manose, da raminose, sorbitol, trealose, xilose e do citol, e a capacidade de formar ácido a partir da glicose. O gênero Salmonella possui duas espécies, e que são potencialmente causadoras de doenças em humanos, a Salmonella entérica e a Salmonella bongori. A Salmonella bongori é raramente encontrada em humanos, pois ela só foi isolada de animais de sangue frio e do ambiente. A Salmonella entérica possui maior relevância para a saúde pública e é composta por 6 subespécies. Em cada subespécie são reconhecidos diferentes números de sorovários, tendo por base a caracterização de seus antígenos somáticos e flagelares. Entre as espécies, a subespécie entérica apresenta maior número de sorovários, sendo responsável por 99% dos isolamentos, usualmente de animais de sangue quente. Atualmente são reconhecidos cerca de 2.500 sorovários incluídos nas duas espécies. As salmonelas são capazes de se proliferar em temperaturas variando de 5 a 46 graus, com temperatura ótima de 37 graus, pH entre 4 e 9, com pH ideal de 7 e atividade de água mínima para crescimento de 0,94. O trato intestinal do homem e dos animais é o principal reservatório natural desse patógeno, sendo eliminado em grande número nas fezes, contaminando o solo e a água. A sobrevida no meio ambiente pode ser muito longa, principalmente na matéria orgânica, podendo permanecer viável no material fecal por longos períodos, até mesmo anos. O habitat natural das salmonelas pode ser dividido em 3 categorias, com base na especificidade do hospedeiro e padrão clínico por ele determinado. As salmonelas altamente adaptadas ao homem incluem a salmonela tifo e paratife A, B e C, agentes da febre entérica, a febre tifoide e paratifoide. As salmonelas altamente adaptadas aos animais são responsáveis pelo paratifo nos mesmos. Entretanto, em determinadas situações, como imunidade deficiente, os sorovários Dublin e coleráceos podem determinar no homem um quadro septicêmico, isto é mais grave do que o causado pela salmonela tifo. As salmonelas zoonóticas incluem a maioria dos sorovários que atingem diferentemente o homem e os animais. No homem, a transmissão da salmonela se dá pela ingestão de alimentos contaminados com fezes de animais. A bactéria é encontrada normalmente em animais como galinhas, porcos, répteis, anfíbios, vacas e até mesmo os animais domésticos, como cachorros e gatos. Dessa forma, qualquer alimento que venha desses animais ou que tenha entrado em contato com suas fezes pode ser considerado as vias de transmissão da salmonela. Além disso, a salmonela pode causar 2 tipos de doença, dependendo do sorotipo da salmonela entérica: a salmonelose não tifoide e a febre tifoide. Na salmonelose tifoide estão incluídas a febre tifoide e a febre paratifoide. A febre tifoide é causada pela salmonela tifo e não possui reservatórios em animais. Normalmente, a forma de disseminação da infecção é interpessoal e através de água e alimentos contaminados com material fecal humano ou com urina contendo salmonela entérica sorotipo tifo. Algumas vezes pode ser transmitida pelo contato mão-boca com fezes, urina, secreção respiratória, vômito, pus de indivíduos infectados. Os sintomas são muito graves e incluem septicemia, febre alta, vômitos, dores de cabeça, mal-estar geral, falta de apetite, retardamento no ritmo cardíaco, aumento do volume do baço, manchas rosadas no tronco,
prisão de ventre ou diarreia e tosse seca. O período de incubação é usualmente de 7 a 21 dias, e a duração da doença pode chegar a 8 semanas. Sem tratamento com antibiótico adequado, a doença pode ser fatal em até 15% dos casos. Na febre entérica ou paratifoide, o agente etiológico é a Salmonella paratife A, B e C. Os sintomas clínicos são mais brandos que em relação à febre tifoide, podendo evoluir para septicemia e frequentemente desenvolver um quadro de gastroenterite, febre e vômito. O período de incubação é usualmente de 6 a 48 horas, e a duração média da doença é de 3 semanas. Essa doença pode ser causada pelo consumo de água e alimentos, especialmente leite e vegetais crus, mariscos e ovos. Salmonelose e não tifoide são infecções entéricas em decorrência de outras salmonelas, que pode provocar grave desidratação. Apesar de casos fatais serem raros e não necessitarem de tratamento com antibiótico, é fundamental iniciar o tratamento assim que surgirem os primeiros sintomas, principalmente reidratando o corpo com o consumo de bastante água. Os principais sinais e sintomas da infecção são diarreia, vômito, febre moderada, dor abdominal, mal-estar geral, cansaço, perda de apetite e calafrios. Esses sintomas podem surgir entre 6 e 72 horas, usualmente entre 12 e 36 horas, após o consumo do alimento contaminado, e costuma permanecer por cerca de 2 a 7 dias, até a completa recuperação do paciente. A salmonela pode ser prevenida por meio da adoção de medidas de controle em todas as etapas da cadeia alimentar, desde a produção agrícola até o processamento, fabricação e preparação de alimentos, tanto em estabelecimentos comerciais como nas residências. Em casa, as medidas preventivas para a salmonela são semelhantes àquelas usadas contra outras doenças transmitidas por alimentos, como lavar sempre as mãos antes, durante e depois de manipular ou consumir alimentos, lavar bem os alimentos antes de consumir, especialmente frutas e verduras, consumir a carne bem cozida ou assada e ovos bem cozidos, e evitar consumir alimentos em lanchonetes e restaurantes que apresentam condições precárias de higiene e conservação. Além disso, a supervisão do contato entre bebês ou crianças pequenas com animais de estimação que podem estar transportando a salmonela. Artigo: Prevalência e persistência de salmonela em matadouros de aves industrializados. O objetivo do estudo foi investigar o grau e a fonte de contaminação e rotas de transmissão da salmonela em frangos e galinhas gastas provenientes de abatedouros da Bélgica. O estudo foi realizado em 5 abatedouros belgas de aves de criatório, 3 matadouros de frango e 2 matadouros de galinhas gastas, ou seja, no final da sua vida economicamente viável. A amostragem foi realizada 2 vezes em cada abatedouro, no período de dezembro de 2017 a junho de 2018, com intervalo mínimo de 1 mês entre as visitas. Todos os frigoríficos foram amostrados na terça ou quarta-feira para garantir que pelo menos um dia de processamento fosse concluído após o fim de semana. Os 5 abatedouros, identificados no estudo como A, B, C, D e E, eram industrializados com capacidade de 8.000 a 14.000 aves por hora. O procedimento realizado nos abatedouros se inicia com as aves sendo penduradas manualmente na linha de abate. As aves são atordoadas com CO2 antes de serem penduradas ou eletricamente atordoadas após serem penduradas. Após em uma área separada, as carcaças sangradas são escaldadas em banho-maria com contrafluxo a uma temperatura de aproximadamente 52 graus Celsius para os frangos e 60 para as galinhas gastas, antes de serem depenadas por uma série de máquinas de depenagem. Na sala de evisceração, as aves são evisceradas mecanicamente por uma série de dispositivos. E após a lavagem final, as carcaças dos frangos são resfriadas ao ar por 1h30 a 2 horas, enquanto as carcaças das galinhas são resfriadas com água. E finalmente as carcaças são cortadas mecanicamente. Todas as amostras foram transportadas para o laboratório refrigeradas e processadas no mesmo dia. Após a limpeza e desinfecção e antes do início do abate, os equipamentos da linha de abate foram amostrados com cotonetes de algodão pré-umedecidos com um diluente de recuperação máxima, de sigla MRD. Antes da amostragem, a linha de abate ficou vazia por aproximadamente 10 minutos. Amostras de água do tanque de escaldagem foram coletadas antes do abate, após 30 minutos e após 60 minutos do abate,
em todos os matadouros e do tanque de resfriamento dos matadouros de galinhas esgotadas. Durante o abate do primeiro rebanho, esfregaços de esponja umedecidos com MRD foram retirados da caixa de transporte, utilizadas para transportar o rebanho, antes da limpeza e desinfecção. Foram retiradas amostras dos intestinos, mais especificamente do conteúdo fecal e do duodenal, amostras do exterior das aves, sendo esfregaços de esponja das penas do peito, umedecidas com MRD quando necessário, e penas da máquina de depenar, antes e depois da escaldagem. Amostras das peles do pescoço, após a depenagem, evisceração e resfriamento, e das coxas após o corte. Se adicionou água peptonada tamponada a todas as amostras retiradas. O isolamento bacteriano foi realizado com base na ISO 6579 de 2017. Em resumo, após a homogeneização em liquidificador estomáquico em velocidade normal por 1 minuto, as amostras foram pré-requecidas em água peptonada tamponada a 37 graus por 16 a 20 horas. Em seguida, 0,1 ml de cada caldo enriquecido foi transferido para 3 pontos em placa de Rapaport Vassiliades semissólido modificado, incubada a 41,5 graus por 24 e 48 horas. Após 24 horas de incubação, uma alça cheia de zonas de migração suspeitas foram transferidas para a placa de H-xilose lisina desoxicolato, para posterior detecção e isolamento, enquanto as placas negativas foram incubadas por mais 48 horas, seguido pelo mesmo procedimento. De cada placa de xilose lisina desoxicolato, no máximo 2 colônias suspeitas foram posteriormente purificadas e armazenadas a menos 80 graus para posterior confirmação e tipagem. Todos os isolados de salmonela coletados foram confirmados em nível de gênero ou como pertencentes ao sorotipo Salmonella typhimurium por reação da cadeia da polimerase multiplex, um PCR. Os isolados de Salmonella non typhimurium foram caracterizados por reação em cadeia da polimerase palindômica de elemento repetitivo, o REP-PCR, utilizando primers ERIC definidos para limitar o número de isolados que tiveram que ser sorotipados. Pelo menos um isolado por cluster foi subsequentemente sorotipado pelo Laboratório de Referência de Salmonella belga. Com base nos resultados do REP-PCR, para cada matadouro por tipo de amostra positiva, 1 a 5 isolados por cluster foram selecionados aleatoriamente para caracterização por eletroforese em gel de campo pulsado. Olá a todos, eu sou a Júlia Lacerda e vou discorrer sobre os resultados, a discussão e a conclusão do artigo. No total, 43 das 680 amostras retiradas da linha de abate, limpa e desinfectada, foram salmonelas positiva, 17,6% no matadouro A, 3% no matadouro B, 6,2% no matadouro C, 2,1% no matadouro D e 2,9% no matadouro E. Durante o abate, no primeiro rebanho, 70 das 300 amostras de pele do pescoço após o resfriamento e 24 das 240 amostras de coxa foram salmonela positivas, 56,7% para as amostras de pele de pescoço e 35% para as amostras de coxa do matadouro A, 11,7% para as amostras de pele de pescoço e 5% para as amostras de coxa no matadouro C, 48,3% para as amostras de pele do pescoço no matadouro E, e sem salmonela foi encontrada a partir de amostras de pele do pescoço após o resfriamento e amostras de coxa nos matadouros B e D. Matadouro A. Um dia antes do primeiro dia de amostragem, lotes positivos para pulsotipo F de Salmonella infantis e pulsotipo P de Salmonella ricin foram abatidos no matadouro A. Durante o abate do primeiro lote, 21 das 153 amostras foram positivas para Salmonella O pulsotipo F de Salmonella infantis, que foi isolado das penas antes de escaldar, penas coletadas na máquina de depenar e peles de pescoço após a evisceração e após o resfriamento. Além disso,
A Salmonella O, por seu tipo E, de Paratife B, foi detectado também nas carcaças e nas coxas durante o abate e corte. Já no segundo dia de amostragem, antes de iniciar as atividades de abate, 18 das 68 amostras do equipamento limpo e desinfectado foram consideradas positivas para salmonela. Durante o abate do primeiro lote, até 70,4% das amostras foram consideradas positivas para salmonela O por seu tipo C de salmonella levinstroni, onde foi isolada da água escaldante. Penas coletadas durante a depenagem e de peles de pescoço e coxa em todos os locais de amostragem. Além disso, também a salmonela O, por seu tipo E, de Paratife B, que foi isolado da linha de abate e corte, limpa e desinfectada, também foi isolada de uma carcaça após o resfriamento. Matadouro B. No dia anterior a ambos os dias de amostragem, apenas bandos com status oficial de indene de salmonela foram abatidos. No primeiro dia de amostragem, a salmonela por seu tipo B e salmonela Minnesota O por seu tipo V de Tifimurion foi recuperado da máquina de depenar antes do abate. Durante o processo do primeiro rebanho, a salmonela O por seu tipo B de Tifimurion também foi isolada da água escaldante. No segundo dia de amostragem, a máquina de depenar estava contaminada com salmonela antes do início das atividades. A salmonela Ricin, por seu tipo P, foi isolada a partir de arranca-dedos e a salmonela O, por seu tipo V, de Tifimurion, foi encontrada nas bandas plásticas do equipamento. Durante o abate do primeiro rebanho, de novo, a salmonela O, por seu tipo P, de Ricin, foi isolada de uma amostra de pele do pescoço após a depenagem. Esta salmonela O, por seu tipo P de Ricin, foi o mesmo que o isolado do lote positivo, abatido um dia antes da amostragem no matadouro A. Matadouro C. No dia antes, a ambas as ocasiões de amostragem, apenas bandos com status livres de salmonela foram abatidos. Nenhuma salmonela foi isolada da linha de abate limpa e desinfectada antes do abate do primeiro dia de amostragem. Durante o abate do primeiro rebanho, a salmonela O, por seu tipo F infantil, foi isolada das caixas de transporte. A cepa infantis, que é a por seu tipo 1, foi isolada das penas coletadas durante a depenagem e também uma amostra de pele do pescoço recolhida após arrefecimento foi contaminada com a salmonela infantis F. Já no segundo dia de amostragem, 8 das 65 amostras da linha de abate limpa e desinfectada estavam contaminadas com a salmonela, onde foram encontradas 2 amostras de grilhões do tanque de escaldagem, 5 amostras da máquina de depenar e uma amostra da linha de evisceração. Todos eles foram digitados como salmonela por seu tipo F de infantis e durante o abate do primeiro lote, 32 das 153 amostras, 20,9%, foram consideradas positivas para a salmonela, que foram encontradas nas caixas de transporte, penas e peles de pescoço após arrancar, eviscerar e resfriar e também nas coxas. Matadouro D. Um dia antes do primeiro dia de amostragem, um rebanho com a salmonela O, status positivo do seu tipo J do Tennessee, foi abatido. A mesma cepa foi isolada de dedos de depenamento limpos e desinfectados. Durante o processamento, essa cepa também foi isolada de penas coletadas durante a depenagem. Além disso, a salmonela O, por seu tipo K de Escherichia, foi isolado em uma amostra de pele de pescoço após a evisceração. No segundo dia de amostragem, apenas uma amostra de 230 das amostras coletadas nas rodas de transporte ferroviário do tanque de escaldadura estava contaminada com a salmonela por seu tipo K de Escherichia antes do abate.
Durante o abate do primeiro lote, nenhuma amostra coletada foi positiva para a salmonela. Matadouro E. Antes do início das atividades de abate, a salmonela O, pulsotipo A, de Mandabacar, foi isolado das bandas de plástico na máquina de depenar. O pulsotipo M, de Salmonella Enteritidis, foi isolada do seco do primeiro bando abatido, embora esse bando tivesse um status oficial negativo para a salmonela. Durante o abate desse rebanho, 41,1% das amostras foi positivas para a salmonela, que foi isolado de contêineres de transporte, penas antes de escaldar e penas da máquina de depenar, e também das peles de pescoço após a depenagem, após a evisceração, após o resfriamento e da água gelada. Todos estavam contaminados com o mesmo pulsotipo M de Enteritidis e isolado das amostras fecais. No segundo dia de amostragem, 5% das amostras antes do abate estavam contaminadas com a salmonela O de Livingstone, 2 tipos de amostra da máquina de depenar e uma amostra do tanque de resfriamento de água. Durante o abate, 8 das 129 amostras estavam contaminadas com o mesmo pulsotipo de salmonela. 4 amostras da pele de pescoço após a depenagem e 4 amostras de pele de pescoço após a evisceração. Discussão. No total, 43 de 680 amostras das linhas de abate limpa e desinfectadas eram positivas para salmonela antes do início do abate. As amostras positivas antes do abate variaram de 0 a 26,5% por ocasião da amostragem e de 2,1% a 17,7% por cada frigorífico. Em comparação com o estudo anterior em matadouros de frango belgas há 15 anos, de acordo com Reichelt, a taxa de contaminação por salmonela diminuiu claramente. Em 2005, por exemplo, em média, 21% das amostras estavam contaminadas com salmonela antes do início das atividades, com um máximo de 43%. Um possível motivo dessa redução pode ser a evolução das estratégias de limpeza e desinfecção. No estudo ainda de Reichelt, a limpeza e desinfecção eram mais frequentemente realizadas pelo pessoal do matadouro, enquanto no presente estudo, a limpeza e a desinfecção são minuciosas e foram realizadas por empresas de limpezas profissionais externas em todos os matadouros. Outras razões possíveis também são uma pressão de infecção mais baixa da produção primária, maior conscientização sobre a segurança alimentar, uso de equipamentos de abate mais higiênicos e de melhor adaptação do equipamento de abate ao tamanho dos animais, e por isso, então, levou uma linha de menor contaminação antes da limpeza e desinfecção. Por exemplo, o rompimento do trato gastrointestinal, que raramente foi observado durante o presente estudo. A área de enforcamento, escaldagem e depenagem foi a zona mais contaminada antes do início do abate. A depenadeira foi o equipamento mais contaminado, com taxas de contaminação por salmonela variando entre 6,7% e 40% entre os frigoríficos. Especificamente, os discos de dedo de depenar foram identificados como as partes mais contaminadas da máquina de depenar, cerca de 30%. Em todos os estudos, a máquina de depenar também foi identificada como um dos equipamentos mais contaminados em matadouros de frango de corte, de acordo com Olsen e Reichelt. O pessoal do matadouro está ciente desse problema. E apesar da limpeza extra nesses locais, o arrancar os dedos continua sendo um ponto muito crítico. São necessárias melhorias adicionais por parte dos construtores de processamento de aves no design higiênico da máquina de depenagem. Em 8 dos 10 casos, as carcaças, peles do pescoço estavam contaminadas após a depenagem, evisceração ou resfriamento.
Resultados semelhantes foram encontrados no estudo de Reichert, onde as carcaças pele do pescoço estavam altamente, mais do que no estudo presente, contaminados com salmonela após a depenagem e evisceração. A contaminação das carcaças durante o abate do bando do segundo dia de amostragem no matadouro E foi causada devido a um status oficial incorreto de salmonela ou a uma alteração de status entre a amostragem e o abate. Visto tudo isso, apesar dos esforços dedicados do setor para controlar a contaminação por salmonela, essa bactéria ainda é de difícil controle nos frigoríficos. Claramente, a limpeza e desinfecção do equipamento e do ambiente são desafiadoras, com a máquina de depenar como o ponto mais crítico. É necessário, então, uma otimização adicional dos processos de limpeza e desinfecção e um design também de equipamentos mais higiênicos, pois pode ocorrer também uma contaminação cruzada nesses casos. Além disso, o estudo mostra que um status preciso de salmonela em cada lote é necessário para evitar a contaminação das carcaças das aves. Os resultados individuais e o compartilhamento de resultados e experiências entre os matadouros também fornecem percepções úteis para cada matadouro individual, resultando em uma melhoria adicional em seus controles de salmonela. Essas foram as referências utilizadas durante a preparação da apresentação. E um muito obrigada pela atenção.